Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Hoje nós estamos tendo o privilégio de contar com a participação do professor doutor Marco Antônio Villa, um dos mais importantes historiadores brasileiros, um analista político refinado. E obrigado, professor, por estar atendido ao nosso convite. Vamos contar com a participação do chefe do Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor doutor Arthur Barronuevo. E nós vamos partir, o mote, né, professor Villa, é fazer um retrospecto dos 60 anos do golpe de 64, e a partir daí vamos contar com o brilho da capacidade analítica e o brilho da inteligência do professor Villa para estudar, repassar essa história do Brasil nos últimos 60 anos. Pode parecer um desafio em fazer isso em uma hora, mas contando com a tua capacidade de raciocínio e verbalização, a gente consegue. Mas antes disso, professor Villa, eu queria que contasse um pouquinho como é que você entrou no curso de História, né? E depois a tua trajetória acadêmica e depois aí. Perfeito. Eu sempre tive muito interesse por história, né? Desde a época do ginásio, não por causa das aulas de história propriamente dito, porque eu fiz o ginásio, que seria o fundamental hoje 2, né? Na época do regime militar, as condições não eram muito favoráveis, vamos chamar assim, mas eu lia muitos jornais. Eu comecei a ler a revista Realidade, ela nasceu em 66, me impressionou muito a Veja em 68, e a partir dali de 69, comecei a ler o Jornal da Tarde, que durante uns 5, 6, 7 anos foi a minha leitura obrigatória. Ele não saía aos domingos, né? Mas foi o meu jornal, eu que aprendi muito, né? No caderno de leituras de sábado, a edição de esportes, que eu gosto muito de futebol, de segunda-feira e tal. E também, depois eu estava em Santo André nessa época, porque eu nasci no interior, em São José do Rio Preto, e vim para São Paulo. E tive a sorte de morar próximo ao MASP, e o MASP tinha muitos ciclos de cinema, isso em 73, 74, mais ou menos, né? E aprendi, por exemplo, o que é o cinema japonês, nunca tinha assistido, fiquei impressionado. O primeiro filme do Kurosawa, chamado Viver, foi o que eu assisti, uma maravilha, e ciclos que tinham, e muitos cinemas próximos, né? O Cine Biju, o Cine Marachá, o antigo Belas Artes e tal. E aí, então, ficava sempre muito interessado por cultura em geral, acompanhava política, fiz cursinho na equipe naquela época, e aí me interessando por economia, porque na empresa que eu trabalhava, era um momento do milagre econômico, tinha promoção a todo momento, a gente ascendia. Aí eu fui para uma sessão lá de custos e orçamento, e aí veio a questão de fazer um curso, de fazer economia. Aí fui fazer economia na PUC, a PUC tinha o ciclo básico na época, a gente só tinha 2 disciplinas específicas de economia no primeiro ano, que é a Introdução à Matemática e Introdução à Economia. O ciclo básico era uma coisa bastante ativa, muitos debates, e eu peguei o renascimento também do movimento estudantil. Então eu participei ativamente do Centro Acadêmico Leão 13, fui eleito, nós ganhamos lá as eleições, 75, 76, 77, 13. E o DCE Livre da PUC foi criado em 77, em maio. Eu me lembro que foi na data do meu aniversário, 25 e 26 de maio, teve as eleições. Tinha uma participação grande do Aloysio Mercadante. Sim, ele estava na USP, no CAVC, né? E teve o DCE Livre, ele estava refazendo. Estava na USP, e a minha tendência, que seria do Caminhando na USP, que na PUC tinha uma outra denominação, nós ganhamos a eleição do DCE Livre da PUC, que foi o segundo DCE Livre do Brasil. Aí a política me envolvia tanto que o estudo de economia cada vez ia ficando da sala de aula fora. Mas eu trabalhei em 1976, 77 como estagiário do SEBRAP, e foi uma grande experiência na minha vida. Primeiro que o SEBRAP nessa época não tinha anistia, todo mundo estava lá, os grandes economistas, aprendi muito com sociólogos, cientistas políticos, na área de demografia, Elza Bercoy estava lá, sociologia da religião era o Cândido Procópio, Otaviani, Fernando Henrique, Gianotti, Chico de Oliveira, Paul Singer, tudo lá. E aí com o professor Paul Singer,
eu participei de uma pesquisa sobre a situação do emprego no estado de São Paulo, em 1960 e 76. E a gente, como estágio, podia acompanhar o mesão, que era debates quinzenais, com muita gente de fora e gente daqui. Então, eu ficava ouvindo, vendo tudo aquilo. Foi um aprendizado fantástico. Foi quase uma segunda graduação. Uma segunda hora. Foi uma coisa incrível, realmente. Tanto que uma vez, entrevistando o Guido Mantega, eu lembro quando ele foi apresentar o projeto de doutorado dele lá. Eu falei, eu estava lá, eu fiquei assistindo, eu falei lá no mesão e tal. Aí depois, já em 78, eu já estava um pouco cansado, não sei, das coisas de economia, desgastado politicamente, aquelas brigas dentro de tendência do ME. Aí eu resolvi no final do ano fazer o vestibular de História na USP. E aí eu entrei no vestibular na História da USP e tentei fazer os 2 cursos ao mesmo tempo e trabalhando, dando aula de História. Era difícil dar aula de História, fazer economia, fazer História e dar aula, tal, tava complicado. Aí eu tive de conseguir manter um tempo isso, mas aí eu tive de me dedicar só à história, porque eu tinha de continuar dando aula de história, porque eu fazia história à tarde e o filé mignon para professora são as aulas de manhã ou à noite, né? Sim. Então, aí fiz a graduação direitinho, tal, fiz lá exatamente nos 4 anos, fiz a licenciatura junto com a graduação, e fui fazendo disciplina nas ciências sociais. E fui até aluno da professora Ruth Cardoso numa das disciplinas optativas e da professora Heloísa Fernandes, filha do Florestan Fernandes, com a qual fui fazer o mestrado em sociologia. Eu saí da história, fui para sociologia. E aprendi muito também nas ciências sociais com os professores Francisco Vefort, tive curso brilhante também com ele, com Paulo Silveira, a própria professora Heloísa Fernandes, foi super legal. Então aprendi a professora Ruth Cardoso, foi uma grande experiência. O José Carlos Inhacarini, foi muito legal. E fiz minha dissertação lá de mestrado. Aí voltei depois para a história fazer o doutorado com a professora Maria Lígia Prado, com a qual eu já tinha aprendido muito a história da América Latina. Eu sempre gostei muito de história da América Latina. E eu já tinha... aí veio a história de eu ir para o México, né? Eu já estava como professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em História da América. Aí veio de ir para a UNAM, no Centro Coordenador e Difusor de Estudos Latino-Americanos, e um grande filósofo cuidava do centro, era responsável, o Dr. Leopoldo Zea, que escreveu um clássico lá sobre o positivismo no México. Uhum. Aí fui para lá, aprendi muito, foi uma grande experiência. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses e aprendi muito lá. Aí eu entrei com uma outra bolsa, aí foi autorizado a ficar mais 2 anos. Mas aí, lá no México, aquelas coisas, eu estava já fazendo o doutorado, eu tive uma ideia de que o meu trabalho era um estudo sobre os anos 30 no México, durante a Revolução, que era comparar Michoacán, que era o estado Lázaro Cárdenas, com Veracruz, tinha lá umas questões. Mas aí, eu tive eu sempre tive uma pergunta sobre Canudos, né? Por que nunca tinha um trabalho de história que eu gosto sobre Canudos? Tinha, claro, o clássico do Euclides da Cunha, em 1902, alguns outros trabalhos feitos aí meio panfletários, outros aí que apareceram, mas eu queria fazer um trabalho de história. E lá veio a ideia de falar, vou fazer sobre Canudos. É uma loucura, porque eu estava estudando outra coisa e já tinha um material, pilhas e pilhas, e mandando para o Brasil por navio. Na época se mandava os livros mais baratos por navio. E assisti muitos seminários, conheci muita gente. Aí tinha saído a bolsa, mas aí eu optei por mudar a tese de doutorado, né? A minha orientadora foi muito bacana, a professora Maria Lígia Prado, aceitar, porque parece coisa de louco, você já estava com o projeto avançadíssimo e tal. E aí me debrucei sobre Canudos, estudei pra diabo, eu devo muito à Biblioteca Municipal Mário de Andrade, que tem o setor de cabines lá, as bibliotecárias fantásticas, a parte de livros raros. Aí fiz um trabalho que eu gostei muito chama-se Canudos, o Povo da Terra, defendi ainda em 93, né? E aí terminei lá o doutorado, o livro foi editado em 95, depois teve sucessivas reedições, estava esgotado desde o ano 2000, e agora nesse ano, segundo a editora Planeta, deve sair em setembro, a última edição, que é a quinta edição, revista e ampliada. Então eu fiz
uma alteração, troquei todo o apêndice e tal, tomei o cuidado de não ficar seduzido de escrever um novo livro, esse é o problema de fazer uma edição revista, e estou republicando o livro. Aí eu fiquei 9 anos na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, lá estava sendo criado um curso de História, com grandes colegas, hoje grandes colegas como o Carlos Fico, que hoje trabalha, grande especialista da dura militar, estava iniciando a carreira, todos nós estávamos iniciando a carreira na universidade. E aí fiquei lá esse período, depois fui para a Universidade Federal de São Carlos. Mas em São Carlos não tinha história, mas como eu tinha feito mestrado em Sociologia, eu fui para o Departamento de Ciências Sociais, e no qual já tinha uma historiadora, aí fui justamente, que é a Marli Viana, que fez um trabalho sobre a intentona, ou a revolta aliancista, como queira, de 1935, ela fez um belíssimo trabalho sobre isso, e aí fiquei 20 anos lá, do qual fiquei vinculado ao programa de pós-graduação de Ciências Sociais, depois mais na área de Ciência Política, também trabalhei lá na graduação, fui chefe de departamento, aquelas coisas que não é fácil ser chefe de departamento, você sabe, fui várias vezes chefe de departamento, também lá no programa de pós-graduação, até me aposentar, porque como eu comecei trabalhando muito cedo, eu já tinha tempo. Tinha tempo acumulado. E aí passei a me dedicar muito, e já num certo período, no final quando eu já... também a imprensa. Então eu escrevi muitas resenhas no antigo Caderno Mais, da Folha de São Paulo, mas muita coisa. Depois passei para a parte da Página 3, na época a Página 3 tinha muito debate político em 2003, né, para ser bem preciso. Aí fiquei lá escrevendo até 2010, naqueles debates, e também participando eventualmente do Caderno Mais, mas aí foi me afastando um pouco da questão trabalhar no campo da cultura e só no campo da política. Também depois fiquei 8 anos no Globo, acho que 9 no Estadão, também como colunista. Fui da TV, já quando estava nascendo a TV já foi uma revolução naquele momento, 2008 mais ou menos, e acompanhei todo o julgamento, por exemplo, do Mensalão entre 2012 e 2014 e tal, e fui produzindo, e deixei de lado a América Latina quando eu fui para o doutorado, fui para Canudos, totalmente diferente, né? E aí comecei a fazer um estudo, para mim, uma revisão profunda de história do Brasil, do Império, né? E da história do Brasil República. Isso me ajudou, volto a dizer, muito a Biblioteca Maria de Andrade, o setor de raros, porque tinha coisas fantásticas ali. E aí fui me desdobrando uma série de estudos sobre o Brasil República, durante um momento ficando mais no Nordeste, como, por exemplo, o Canudos, como, por exemplo, Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste, século XIX e XX, teve muitas edições, está esgotado hoje, né? Depois o da migração, né? Da migração, quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo, e aí fui passando da história social, né, também para a história política, né, em vários trabalhos no campo da história política. O primeiro deles, assim, mais exaustivo, em 2004, foi Jango, um perfil que, na verdade, não é tanto um perfil do Jango, mas é uma história do governo Jango, de uma forma muito diferente do que se fazia até então. É uma leitura, vamos chamar assim, de original, mas com fontes documentais e tal, e tentando com quem foi possível falar depoimentos orais, que tinha poucos ministros, né, vivos do governo Jango, mas eu consegui depoimentos preciosos. E aí eu fiquei então no campo da história política, a partir de então, a partir de 2004, quase todos os trabalhos foram no campo da história política. Me aposentei em 2013, aí comecei a participar muito também do Jornal da Cultura, né, e aí eu entrei na Jovem Pan em janeiro de 2015, foi um período um pouco agitado, vamos chamar assim, da vida política brasileira, e fiquei lá até maio de 2019, né? Então foi todo esse processo que eu consegui mudar da economia para a história. Dentro da história fui mudando meus objetos. Eu nunca gostei de ficar com o mesmo objeto de estudo. Eu acho que quando eu esgotei, dentro da minha perspectiva, o que era interpretar aquele momento, eu já passava para outro período que eu gostava, e sempre enfrentando desafios, né? Não vou estudar aquilo que eu já sei, não, eu vou estudar aquilo que não sei. Mas você professor, você tem uma capacidade de analisar personagens políticas, né? Sim. Você analisou o Bolsonaro antes mesmo dele ser
de uma forma contundente, antes mesmo dele ser, você já fez um retrato, né? Mas se você pudesse, em poucos minutos, dar uma síntese da tua visão do Django, né? A sua avaliação do Django. Olha, o Django, para mim, para minha geração, eu tinha assistido o Silvio Tendler, tinha um documentário lá atrás. Primeiro ele fez sobre os anos JK e depois sobre o governo Django. Aquilo me impressionou muito na época. Era um menino, vai, comparado ao período agora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tal. Aí vai passando, tal. Eu estava trabalhando com a América Latina. Aí o Hélio Gaspari, na Folha de São Paulo, quando saiu meu trabalho sobre Canudos, ele fez um comentário no domingo muito elogioso ao trabalho de Canudos. E aí passamos a estabelecer um contato. Ficamos sempre conversando, tal. Foi indo. Aí depois eu fiz o livro da Seca, que deu muito trabalho, O Vida e Morte no Sertão, em 1999, porque eu tive de passar por arquivos no Ceará, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, passei em João Pessoa, etc, etc. E aí ele tinha me falado, olha, eu estou escrevendo um livro aí, porque havia uma lenda que o livro, até o Carlos Heitor Coniz chegou a falar isso quando o livro saiu, que não existia o livro do Hélio. Não, essa história que tem um livro, que o livro não tem nada, porque não existia tal. Aí ele falou comigo, quando eu fiz o livro da Seca, até mandei para ele, fez um comentário no domingo muito elogioso. Ele falou, bem, agora se tá alguma coisa. Eu falei, não, agora, olha, eu estou terminando aqui, eram os 2 primeiros volumes, são 5 no total, né, dele, aí os 2 primeiros. Então ele pediu que eu acompanhasse, ele tinha no primeiro andar do prédio onde ele morava, onde ele mora lá, no primeiro andar tinha a biblioteca dele, muito boa, excelente, inclusive com publicações que tinha pouquíssimo, quase não circulava no Brasil. E tinha o arquivo do Golbery, né, do Couto Silva, homem fundamental. Aí tem a ver com o Heitor, secretário, Heitor Ferreira, que passou tudo aquilo para ele. E o diário do Heitor Ferreira, que eu sempre achei um grande diário, um dos melhores diários que nunca foi publicado na história. Uma parte da biblioteca do Golbery foi para biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, uma parte. Isso, é verdade. Eu cheguei a consultar. É verdade. E que ficou com o Hélio foram uma série lá de informações, ele tinha através do Heitor, do arquivo do Heitor, importantíssimo tal. Aí e foi muito legal, porque eu acabei acompanhando ele. Fez um trabalho belíssimo, Hélio Gaspari, os 2 primeiros, por exemplo, os 2 primeiros volumes, e eu fui chegando lá algumas coisas que ele pediu que eu olhasse, e fui passando, eu tinha até a chave lá da biblioteca do primeiro andar, ia lá, toda hora ia consultando, etc, tal, e fiz isso também no 3º e 4º volume, o 5º não, porque aí eu estava envolvido em outros projetos, e foi uma grande experiência, porque o Hélio começou a fazer história, acabou saindo da antiga Nacional por razões que não era dele, né, a questão que foi expulso, toda aquela história. Ele é uma grande figura, um sujeito muito sério, um grande jornalista, e aquilo, quando eu comecei a mexer naquele material e ler outras coisas, eu já tinha umas dúvidas sobre o governo Jango. Eu falei, vou escrever um livro sobre o governo Jango. E aí resolvi escrevê-lo. O Hélio foi muito gentil, falou, olha, você pode usar todo o material. Não, eu não usei porque ele ainda estava fazendo o trabalho dele, eu acho que não seria justo. E aí fui ver com as fontes que eu tinha e consegui falar com pessoas importantes como o Paulo Schilling. Paulo Schilling foi secretário do Leonel Brizola. O Paulo Schilling é gaúcho, né? Pai para quem é mais novo não deve conhecer a Flávia Schilling, mas foi uma presa política no Uruguai. O namorado dela era Tupamara, ele tomou um tiro, foi uma coisa tenebrosa, ficou preso. Estou numa campanha no Brasil Liberta Flávia Schilling e tal. E eu conheci o Paulo Schilling e ele foi muito bacana comigo, conversamos várias vezes, me deu informações preciosíssimas. Fui conversando com algumas pessoas que tiveram próximas ou que foram ministros, até por pouco tempo. Hélio Bicudo, por exemplo, chegou a ser ministro da Fazenda porque era chefe de gabinete do Carvalho Pinto. Sim. E o Carvalho Pinto foi para Washington, ele acabou assumindo e consegui conversar. E levantei um material que me parece bastante rico. Escrevi o livro e aí fui vendo que o Jango não era aquilo do filme do Silvio Tendler. O governo Jango foi um desastre, né? Foi um desastre político, um desastre econômico. Ele tinha pouca compreensão do que era coisa pública, né? Ele foi um homem de muita sorte, porque a gente tem sorte na política, a gente tem azar. E uma série de mortes de líderes do PTB foi abrindo espaço para ele. A forte relação que ele estabelece com o Getúlio a partir de final de 1945, quando o Getúlio volta para São Borja sozinho, porque não é, né, a esposa, a dona Darcy, tá no Rio, os filhos no Rio, e aí são vizinhos ali, e ele que na verdade vira uma espécie
de administrador do Getúlio, que não tinha nem casa onde morar, porque não tinha sido feita a partilha dos bens do pai, que tinha morrido relativamente há pouco tempo. Ele foi morar na casa do irmão? Do irmão. Aí tem coisas, o Protásio. Aí, então, aí eu fui estudando tudo isso, tal, estudo aqui, aí fui vendo o Jango, claro, o Celso Furtado, que foi o primeiro ministro do Planejamento, continuou como superintendente da Sudene, desde 59 no governo JK, passou o governo Jânio até o final do governo Jango. E foi o primeiro ministro do Planejamento de 63 e fez o célebre plano trienal. E nas memórias, o Celso Furtado reforçava aquilo que eu já tinha sentido, que o Jango não estava nem aí, né? Não se interessava. Por exemplo, o plano trienal, ele pegou a primeira página, falou, puxa vida, muito bom o plano, ele não leu, né? Não virou a segunda, tal. E tinha uma coisa que, acho que é o Celso Furtado mesmo que fala isso, que ele falava assim, o professor, uma coisa meio de desprezar, ele falava isso com o Santiago Dantas, brilhante Santiago Dantas, uma brilhantíssimo, fantástica, tal. E essa coisa, o Samuel Weiner conta no Minha Razão de Viver, que no dia 6 de janeiro de 64, foi visitar o Jango lá no Rio de Janeiro. Jango, poxa, faz um ano. O Jango falou, ano do quê, Samuel? Um ano. É algum filho meu que eu esqueci o aniversário? É o aniversário do meu casamento? É o aniversário da minha mulher? Não, Jango, o ano do plebiscito, que você voltou a ser presidente, chefe de Estado, chefe de governo. Ah, é? Pô, eu nem me lembrava. Você imagina? Então, aí é uma figura, aí eu fui desconstruindo, e o livro é muito duro. O papel do Brizola para segurar, né? Sim, em 61, porque sem a campanha da legalidade de 61, ele nunca assumiria a presidência, mesmo como chefe de Estado e não chefe de governo, que foi o Tancredo Neves, o primeiro gabinete. Sim. Inclusive, eu consegui, aí, graças à sorte também, o Flávio Tavares era o correspondente da última hora que estava no Palácio Piratini, naquele momento da... Gaúcho, né? O Gaúcho Flávio Tavares tinha escrito... Que era do Estadão depois, né? Ele foi primeiro nessa época do Última Hora, que era um grande jornal. Eu li todo o Última Hora, de 59 até 64, que tem aqui na Voluntários da Pátria, no Arquivo do Estado, do governo estadual. Aí ele também deu umas informações, ele falou até uma vez para mim, na época, por que você sabe isso? Porque o Paulo Schilling tinha me contado umas histórias. Então foi muito legal, e eu escrevi esse livro, que eu acho que é um dos melhores trabalhos que eu fiz, teve 2 edições, eu precisava reeditá-lo, e aí o tempo é que fica nessa correria. Eu estou reeditando agora o Canudos, gostaria muito de reeditar o livro do Jango. Eu tive outro dia até dando uma olhada, porque é um livro, eu faço um retrato oposto do que outros que saíram, que tem uma visão idílica, só que absolutamente descolada do real. Agora, não é por isso... Quem ajudou um pouco a dar essa visão idílica do Jango? O próprio Darcy, né? Ah, sim. Dizendo, olha, o governo Jango não caiu por seus defeitos, caiu por suas virtudes, né? Sim, é verdade. Apologia do Jango, né? Sim, tem isso, tem lá o Darcy, que era uma outra grande figura, uma figura fantástica, porque, curiosamente, se você olhar os ministérios, porque foram vários do Jango, num curto espaço de tempo, tem gente de primeiro nível, Santiago Dantas, nós estamos falando de Darcy Ribeiro, estamos falando de Celso Furtado, meu Deus do céu, tudo gente muito boa. Mas aqueles acontecimentos, aí eu reconstruí, especialmente o período de outubro de 63, quando ele tenta impor o estado de sítio e fracassa, aí é novembro, dezembro de 63, aí janeiro, fevereiro, março de 64, em abril, quando aí ele vai para Porto Alegre, no dia 2, depois vai para São Borja, fica até o dia 4 de abril, é aí que ele vai para Montevidéu, no Uruguai, para o exílio. E eu consegui reconstruir todo esse período. E porque o papel do historiador, porque você tem aquelas grandes análises sociológicas, muitas vezes com curto saber histórico, né? Isso diz o Pierre Vilar num livro daquelas brigas na França, mas essa que é a questão. Eu queria ver esse cotidiano, quem ele era, esse dia a dia. E aí eu vi que realmente ele não se sustentava politicamente, ele era produto daquele momento. Provavelmente não seria o vice outra vez, porque ele foi vice do JK em 55, Juscelino Kubitschek, para os mais novos. Em 60, porque o mandato era de 5 anos pela Constituição de 46, na chapa com o Marechal Lott, provavelmente seria o Oswaldo Aranha. O problema é que o Oswaldo Aranha estava muito doente e acaba falecendo. E o Oswaldo Aranha era uma pessoa importantíssima, desde 1930, né? Presidiu a Assembleia da ONU que criou o Estado de Israel e por aí vai. E
e o Jango que acabou na chapa Foi ministro Janjan. da Fazenda, né? Foi ministro da Fazenda, inclusive foi aí que eu quebrei um dos meus preconceitos econômicos em certa época, quando eu era jovem, que era não ler o Mário Henrique Simes. Então a gente cismava em certa época de não ler. Aí eu fui ler o texto. O Mário Henrique Simes tem um elogio ao Oswaldo Aranha. Eu li aquele ensaio, belíssimo. Fez parte de um livro depois. Isso, exato. Aí eu fui ler, eu falei, putz, mas o Simes é muito bom. Eu contando isso, porque ele fez... Aí que eu também, a gente tem de quebrar com todos esses preconceitos, fui ler uma série de outros autores que a gente não lia em certa época, que eram verdadeiras... É a história de não li, não gostei, né? Que é um absurdo cientificamente falando. Então foi isso que eu fui vendo essa visão do Jango, que não era aquela que eu tinha quando era... Deixa eu fazer uma pergunta, Arthur, deixa eu fazer mais uma pergunta, depois eu quero uma sua. Aproveitando essa tua capacidade analítica e essa experiência de estudar um presidente da República, vamos pular os presidentes militares, que foi mais bem analisado. Como é que você avalia os dois mandatos do Lula? Olha, eu escrevi um livro que tem muitas edições, chama A Década Perdida, 10 anos do PT no poder. Não sei lá se tem 12, 13, 14 edições. Sabe, Léo, foi o livro, inclusive, o que mais vendeu. Quando eu publiquei o livro em 2012, eu parecia um doido, né? As pessoas falavam assim, pô, você tá maluco, pá? Tem a Bolsa Miami, os aeroportos tudo lotados, você vai escrever isso daí, onde já se viu, a Dilma foi reeleita, até a Dilma e tal. E por quê? Porque de 2003, dia 3 ou 4 de janeiro, no segundo, terceiro, quarto dia do governo Lula 1, eu já escrevi um ensaio na página 3, crítico ao governo Lula tal. E a partir dali fui escrevendo uma série deles e acompanhando, e meio que remando contra a corrente, uma expressão lá do Lenin, na verdade, acho que do Tese de Abril, porque todo mundo tinha uma visão favorável, tudo aquilo, inclusive onde eu trabalhava, no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, colegas excelentes que eu tive, eu podia ter essa divergência, como a gente brincava, como a universidade é às margens da Washington Luiz, a gente falava, isso é coisa da Washington Luiz, lá fora, aqui dentro nós estamos concordando com uma série de coisas, por isso que eu fui várias vezes até chefe de departamento. Aí, e acompanhei o CPMI dos Correios, né? Depois o Mensalão, e aí fui fazendo uma série de artigos muito duros, muito críticos ao PT. E era quase que em algum momento, nesse campo, era voz meio que solitária, né? E eu hoje, agora mais à distância, já que é um livro mais de intervenção, ali na hora, no calor da hora, né? Pode ser que eu tenha sido um pouco mais duro do que deveria ser. Mas a grande questão é que nós perdemos um momento histórico privilegiado, né? É o momento do boom das commodities, era um momento que o governo, quando assumiu, encontrou um Estado organizado, não era uma herança maldita, ao contrário do discurso da época. Basta lembrar o que foi os anos 90, a inflação anual de 4 dígitos. Mais jovens não sabem que tem inflação de 2.400% ao ano, né? Aquela bagunça toda que havia, tudo aquilo foi reordenado assumiu a própria transição do FHC para o Lula foi um negócio de primeiro mundo. Exato. Né? Eu digo isso agora porque eu estou estudando o governo Fernando Henrique, eu li os diários da presidência, os 4 volumes, e fiquei realmente impressionado com o número de atividades feitas pelo presidente, pela qualidade da conversa, do debate político que teve naquele período, e pela ação mesmo do que quer ser um presidente da República tal. Aí, naquele momento, em 2003, no início do governo Lula 1, havia também transformar o Lula num verdadeiro santo. Eu me lembro que o Frei Beto fez um artigo, está citado, no Década Perdida, em que quando nasceu o Lula, a dona Lidu pegou o Lula e levantou para os céus. Ele parecia um ungido, esperado, tal, mas era um pouco, não dá, né? Aí eu falei, pô, mas isso já é demais, né? E eu conhecia
conheci o Lula em 1975, que a minha família, meus pais é de São Bernardo do Campo, porque era uma cidade de imigrantes italianos, fundamentalmente, né? Com um pouquinho de espanhóis, minha avó é espanhola, acho que um argentino, que é o meu avô materno, e os paternos são italianos e tal. Bem, e eu conheci o Lula daquela época. Em 77, quando eu estava no Décia Livre da PUC, que teve uma campanha lá sindical, eu fui lá conversar com ele, só tinha bigode naquela época, pedindo para ele fizesse um debate conosco, uma palestra. Ele olhou para mim, nem deu, falou, não quero saber de estudante não sei o quê. A gente usava bolsa de couro, barba, aquela coisa de sempre, né? Aí ele mandou o Paulo Vidal, secretário-geral, para lá. Então eu já conheci o Lula de outras épocas, das greves de 78, 79, 1980. E aí eu fui um duro crítico, né? Achando que se perdeu e as alianças políticas feitas à época. É bom lembrar que o Roberto Jefferson era um aliado, hein? Ele, né, do então presidente da República, né? E episódios problemáticos que ocorreram à época. Então, o livro é uma espécie de crônica, mas é mais do que crônica, de que você vai acompanhando tudo aquilo, mas vai fazendo no meio aquela análise de historiador, meio como história imediata, né? A história do tempo presente. E então eu acho que nós perdemos, claro que o que veio depois, a tragédia do governo Bolsonaro é tão grande, mas não é que a tragédia do governo Bolsonaro foi tão grande que a gente deve transformar, isentar aquele octênio lá como se fosse tudo muito bem, não. Claro que o ano de 2010 o Brasil cresce 7,5, mas o ano anterior o crescimento foi 0 ou menos 0,2 e tal. Precisa as pessoas tomarem um pouco de cuidado com isso. Mas conseguiu eleger a Dilma, ele tinha realmente uma habilidade política, uma leitura de conjuntura que ninguém tinha naquele momento histórico, isso é verdade, né? O PSDB teve o Serra como candidato, mas também o partido estava fracionado, dividido, o problema com Minas Gerais, com Aécio Neves, mesmo com Tasso Gereissati no Ceará, e isso havia um desgaste do governo Fernando Henrique no final, e isso ele acaba vencendo as eleições. Agora, claro que teve alguns avanços, a Bolsa Família, por exemplo, especialmente quando o Patrus Ananias assumiu o ministério, porque quando estava com a Benedito da Silva as coisas não caminhavam bem, aquilo foi um grande avanço que nós tivemos. Eu acompanhei isso no Sertão, eu estava em 2006 em Canudos, durante a campanha eleitoral, em que o Geraldo Alckmin foi o principal opositor do Lula, e eu peguei o segundo turno, nesse período do segundo turno da propaganda, e eu estava coincidentemente lá fazendo outro tipo de pesquisa, escrevi até um artigo para a Folha, dizendo que tinha certeza que tinha mudado a história do Sertão, enquanto que o Serra tinha ganho em Canudos em 2002, eu tinha certeza que o Lula ia ganhar em 2006, como ganhou, claro, e ganhou em todo o Nordeste, a história tinha mudado, porque o Bolsa Família estabeleceu outro tipo de relação econômica, então isso foi uma coisa importante. E um papel importante que teve, não é definidor, mas foi importante, o publicitário João Santana, até estavam falando dele, Sim. Porque sim. O João Santana pega o Lula, uma grande parte estava desacreditando da possibilidade de reeleição. O próprio PSDB falando, deixa o Lula sangrar, deixa ele sangrar. Sim. É porque no episódio da crise do Mensalão, a expressão acabou ficando consagrada pelo Roberto Jefferson, na entrevista dada à Folha de São Paulo, Renato Lopretti. E aí, em certo momento, o final do ano, dezembro de 2005, janeiro de 2006, fevereiro, o Datafolha fez várias simulações e dava o Serra que venceria a eleição em 2006, acabou nem sendo candidato, né? Porque ele era então prefeito de São Paulo. O desgaste era muito grande. Agora o Lula teve a habilidade, era um grande eleitor de conjuntura, de trazer o PMDB para o governo, a aliança com o Renan Calheiros, com José Sarney, Jader Barbalho, né? Se afastar do escândalo em si, o Zé Dirceu acaba sendo caçado, tal, rearticula o ministério e consegue, e o PSDB também sempre vivendo aquelas crises na época, sem saber direito que discurso deveria adotar em relação à questão do Estado na economia, tanto que no segundo turno o Geraldo Alckmin vai com blusão cheio de adesivos de empresas estatais, aquela foto ficou célebre, né? Porque então e o Lula nesse sentido hábil, líder sindical, sabe o que é debate, já tinha experiência desde a eleição de 1982 para o governo de São Paulo. Então, o governo teve alguns avanços no campo social, mas eu acho que nós perdemos, naquele momento histórico,
histórica, a possibilidade de dar um grande salto para frente. Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu estou aqui com um historiador, tenho que aproveitar essa oportunidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a CEPAL, teve um modelo na América Latina e no Brasil da industrialização e substituição de importações, que hoje é muito malhado, mas que crescia o país a 7% ao ano. Exato. Né? Exato. Tinha uma importância muito grande o investimento do Estado, a poupança do Estado. O setor privado também investiu, se trouxe capital estrangeiro, como se trouxe na China e em todo o Sudeste Asiático. Né? Aí, em 1980, nós tivemos a crise da dívida. Né? Eu acho que existe uma coisa subestimada. O Delfim Neto, no governo Figueiredo, tentou mudar a estratégia de desenvolvimento para um modelo mais exportador. Né? Só que depois disso, nós nos perdemos no caminho. Quer dizer, houve as ideias do chamado Consenso de Washington, que bastava ter um equilíbrio fiscal e liberalizar, desestatizar e a economia voltaria a crescer. Isso nunca aconteceu com nenhum dos governos, nem o FHC, que teve um crescimento baixo. O Lula aproveitou o ciclo das commodities, mas aquilo foi, digamos, um pouco de sorte. Sim, né? sim. Agora, durante todo esse tempo, houve uma enorme desindustrialização e um baixo crescimento, uma média de 2 e pouco por cento. Né? Muito pouco, é verdade. Quer dizer, saindo um pouco desse negócio, não, houve mensalão, houve tal, isso é muito importante, mas Sim. Se a gente pensar num ponto de vista de mais longo prazo, isso é menos importante. Claro, né? claro. Quer dizer, se pegar o Brasil entre 1980 e 2020, o PIB cresceu 2,5. A China cresceu 35 vezes. Né? Chega a ser uma piada. Né? E como é que... Né, nós estamos aí há 40 anos, um pouco mais até, com um crescimento pífio e o país meio sem rumo, né? Porque, tudo bem, eu acho que é importante discutir se a inflação vai subir ou vai descer, enfim, claro. Não sei o que mais. Concordo. Mas isso não é o essencial. O essencial é que nós estamos um país que está envelhecendo, né? Sim. E está envelhecendo um país pobre. Não, ou de renda média, se quiser usar um nome mais bonito. Sim, né? Sim. Não, é verdade. Você sabe que o professor Delfim Neto, uma vez conversando comigo nas entrevistas do canal, acho que pouco antes da entrevista, não sei se está na entrevista, foram várias, ele disse que em 1980 o Deng Xiaoping mandou uma missão chinesa ao Brasil para saber como é que nós nos industrializamos, né? Porque em 1980 o maior parque industrial do hemisfério sul era o Brasil. E nós somos produto dessa industrialização da Revolução de 30, né, que mudou a história do Brasil. O papel da CEPAL, eu gosto muito, e criado em 1948, eu tive, lendo agora, uma biografia do argentino, né? O Raul Prebisch. Eu fiquei fascinado, uma biografia muito interessante, fascinado até com a morte do Prebisch, porque ele termina, ele volta, ele está nesse momento em Santiago do Chile, vai para a casa dele que ele tinha no campo, e ele está lendo A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ele termina o livro, fecha e fala para a ex-mulher, que não era mulher, mas que ele ainda continuava, adorava ela, e fala assim: que livro fantástico, dormiu, não acordou mais, né? Olha que coisa incrível. E ele, eu quando era nos anos, eu li um livro chamado, acho que Dinâmica do Vento Latino-Americano, ou alguma coisa assim, dele, e eu sei, depois tem um manifesto de Havana, acho que é de 1949, por aí, e eu sempre fiquei impressionado pelo pensamento do Oswaldo Sunkel, toda aquela turma, e eu acabei lendo todos eles, e aquilo teve uma influência decisiva. Aníbal Pinto, para lembrar, no caso um grande economista chileno, né? E os brasileiros que foram para lá depois do golpe de 64, né? No campo da economia, da sociologia, da política, e o presidente Eduardo Frei foi uma grande pessoa recebendo os brasileiros e tantos que foram para lá. Então, acho que essa questão da industrialização, e aí é que é curioso, o regime militar, ele não rompe com o chamado, entre aspas, modelo varguista, ao contrário, né? Ele aprofunda o modelo varguista, a forte presença do Estado na economia, os incentivos para os setores fundamentais no processo de industrialização, e por isso que no meu livro Ditadura Brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita, alguns não entenderam a especificidade da ditadura brasileira. Por exemplo, não tem nada a ver com a Argentina. Sim. A Argentina desindustrializou, né? Aqui industrializou, o inverso, né? Lá desestatizou, aqui estatizou. Então o processo não tem nada a ver com o Chile também. Sim.
Nada disso, o chamado Cone Sul, Uruguai ou Paraguai, longe disso. Então nós tivemos no campo, e o pensamento econômico muito rico e sociológico e político, com os projetos para o Brasil. O papel do ISEB, criado ainda, por incrível que pareça, na presidência Café Filho, mas tem grande importância no JK, todo aquele pensamento nacionalista, econômico, o debate intenso da questão da industrialização aqui no Brasil, criação, só lembrar o segundo governo Vargas, outro dia eu vi um político aí, falar assim, o segundo governo Vargas não aconteceu nada, foi uma tragédia tal. Aí eu comentei o seguinte, eu falei, ele precisava ser um aluno de história, se fosse meu aluno estava reprovado. Eu falei, mas ele não sabe nada. Eu falei, ele não fez nada. Ele criou o CNPq, não tem importância, o Conselho Nacional de Pesquisa, criou a CAPES, criou o Banco do Nordeste, criou a Petrobras, no dia 3 de outubro de 53, né? Aí fui listando, BNDES, que na época não tinha o S. Eu falei, só algumas, não fez nada. Eu falei, isso é uma bobagem, né? Então, aí a importância que depois, quando vem o JK, e é um quinquênio fantástico, e de otimismo e de realizações econômicas, o sujeito cumpriu uma cláusula constitucional. Mudar a capital não é invenção do JK, está na Constituição de 1891, 1934, 1946, que era transferir a capital para o interior, tanto que no governo Floriano Peixoto tem o relatório Cruz, que é mais ou menos onde Brasília é hoje e tal. Em 3 anos e meio, você construiu uma capital onde não tinha uma cabana, é um negócio assim fantástico, né? E viajando pelo Brasil, toda aquela coisa, aquele entusiasmo, país crescendo. Não consegue fazer o trem-bala? Cadê o trem-bala, né? Então, o que chama atenção para nós, assim, no campo da história, né? E o número de, quando a gente vai a sebo, assim, o número de projetos para o Brasil, aí entra essa questão, todo mundo pensa o Brasil, a direita, quando a gente fala direita, não é Bolsonaro, porque ele nem é liberal, nem conservador, ele é extremista, mas a direita, os os liberais, os centristas, os mais à esquerda, e todo mundo pensando no desenvolvimento, a palavra-chave era desenvolvimento, qualquer papo era desenvolvimento, e o país crescia, e foi nesse momento histórico que tem o maior deslocamento, depois da guerra, especialmente, de 45, o maior deslocamento populacional no mundo ocidental entre 45 até 1900 e final dos anos 70. Foi no Brasil, Nordeste e Sudeste, especialmente São Paulo, vai um pouco por Rio, claro, São Paulo, norte do Paraná, que era uma área, inclusive de fronteira agrícola, de muita tensão política em certo momento, mas o papel de São Paulo, o interior, especialmente o ABC e a cidade de São Paulo. Quer dizer, aquilo que seria em qualquer momento histórico, um momento de tensão social, com aquele deslocamento, era incrível o número de pessoas que entrava por dia, foi um momento de grande progresso. E foi uma revolução que raramente nós tivemos algo parecido no Brasil, porque o sujeito era sertanejo hoje. Migrava para São Paulo, ele, para trabalhar, eram 2 documentos, carteira de trabalho e título de eleitor, né? Que eram necessários. Ele chegava, estava lá em Quixeramobim, no sertão central do Ceará. Um mês depois, ele conseguiu chegar a São Paulo, encontrou localizava um parente que tinha um papelzinho. Em 60 dias ele já é um homem urbano. Já era um homem urbano. Aí em Osasco alguém falava para ele, olha, tem um lugar, ele olhava o sujeito trabalhar com o torno e tal. Um mês depois ele observou, ele já estava quase com a mesma produtividade. Ou seja, ele deu um salto histórico que na Inglaterra, com os cercamentos e a posteriori a Revolução Industrial, demorou 2 séculos. Aqui, ele em 2 meses, 3 meses, fazia o que na Inglaterra demorou 200 anos. É verdade. Quer dizer, é uma coisa assim fantástica, e o país crescendo, a revolução cultural, né? Se a gente olhar o campo da música, da literatura, do cinema, da arquitetura, e vai passando a riqueza, né, do país, nos esportes, a Copa de 1958 é fundamental, a vitória na Suécia, né? Então tudo isso, nós tivemos esse otimismo. Quando teve uma crise no final do governo João Goulart, com inflação, etc, tal, uma série de problemas, quando veio o governo militar, ele, na verdade, uma série de reformas que estavam sendo advogadas antes, como a criação do Banco Central, por exemplo, era uma delas, vai vir logo depois, e aí ele destrava a linguagem cepalina, os pontos de estrangulamento da economia brasileira, né? Aí tem aquela questão da habitação, que era um problema terrível, aí vem o BNH, né? Aí depois vem o Fundo de Garantia, que acaba financiando a habitação popular de saneamento, tudo aquilo, e aí o país cresce, e aí vem em cima da industrialização, aí vem o governo Costa e Silva, depois o governo Médici, e no governo Geisel, no quinquênio Geisel, o pessoal fala, quando
a gente vai ver a média é altíssima de crescimento do PIB. Mais de 7%. Mais de 7%. E a indústria de base, o desenvolvimento é uma coisa assim fantástica. A questão que nós fomos pegos no contrapé pela crise americana, aí vem aquela questão do governo Carter e uma inflação anual de 2 dígitos, tudo o Banco Central de lá, choque do petróleo, segundo choque, né? Aí joga a taxa de juros lá em cima e etc, etc. Em 82 o México suspende o pagamento, vai nacionalizar os bancos. Então nós fomos pegos naquele momento. E no momento de desgaste político do regime militar, né? Que era houve essa tentativa do Delfim de tentar fazer começou primeiro com o ministro da Agricultura, depois ele muda de ministério, passa o planejamento, tem aquela turma. E aí nós perdemos o pé. Aí ficamos nesses 40 anos com alguns voos de galinha aqui, uma média, você lembrou, muito baixíssima. Eu não sabia desse dado. A média de 2,5 em 40 anos e a China 35 vezes, né? 35. Você vê, eu acompanho um pouco a história chinesa, assim, mais recente, porque eu me interesso muita coisa sobre a China, e é uma coisa assim fantástica, quer dizer, o que nós poderíamos, lembrando do Brizola, o Brizola uma época tinha uma mania da Austrália, e nos anos 80, ele cismou com a Austrália e tal, então, e o Brizola tinha certas obsessões, né? E uma obsessão muito positiva era a educação, ele queria educação, desde prefeito de Porto Alegre, com os brizoletes, queria lá as escolas, depois governador do Rio Grande do Sul, depois governador do Rio de Janeiro, 2 vezes, aquela obsessão da educação. O sócio do Jango foi grande fazendeiro na Austrália, né? Peraí, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Sim, que ele depois quis virar social, aparecer no Rio de Janeiro como socialite. Aí tem umas histórias que eu não posso contar aqui, mas... conta só um pedaço. Porque, ele foi para a Austrália, não sabia uma palavra em inglês e virou depois o maior pecuarista, né? Aí tem umas histórias, porque a história do Jango, algumas coisas, as pessoas vão modificando o passado, cada vez elas vão, a mesma pessoa. Eu falo, mas essa pessoa falou 10 anos depois uma coisa, 20 anos depois fala outra. Tião Maia. O Tião Maia, exatamente. Eu lembro porque eu assisti o programa Flávio Cavalcante e tinha os jurados. E a senhora Beck Clabin era uma senhora lá de uma família tradicional, acho que em certa época, não sei, eles apareceram fotos juntos, o pessoal, olha, Beck Clabin, não sei o que, papá. E teve, não sei, alguns dizem, eu não posso falar isso, mas teve problemas que muitas vezes você tem propriedades em nome de terceiros, e aí tem uma série de situações que eu não vou entrar aqui para... Parece que o Tião Maia se apropriou de coisas que eram do Goulart. Então, eu não vou entrar porque vai dar uma confusão danada. Mas eu fiquei sabendo tudo isso. Eu não coloco, inclusive, isso no livro, porque eu fiquei sabendo um monte. Eu não queria depois virar uma espécie de... Esse é o perigo de fofoca, mas fazer uma história política e econômica do governo Jango. Mesmo na ditadura, todo o estudo depois que eu fiz, e depois outros estudos como o do governo Collor, um estudo político e econômico, eu estudei o plano Collor, conversei com todos os que desenharam o plano Collor, grandes economistas, tiveram uma paciência comigo dos diabos, mas soube de histórias também que não me interessavam, porque as pessoas contam para você, mas eu não posso, estou fazendo um livro de história política e econômica, eu não vou virar fofoca, né? Pega mal. Então, então, o nosso problema foi esse. Nós tivemos tentativa. Mas, perdão, te interrompi, você estava dizendo, houve um momento que o Brizola virou entusiasta da Austrália. Da Austrália, ele cismou com a Austrália e tal. E é interessante, eu estava um dia pensando, se nós tivéssemos a eleição mais bonita do Brasil teria sido 3 de outubro de 65. Já estava marcado no calendário, dia 3 de outubro, dia da Revolução de 30, por isso que... JK levaria, né? O JK, o que ele fez? Então, ele sabia que a situação estava difícil. No mês de março, antes do golpe militar, teve várias convenções partidárias. Olha a antecedência, para 65 para outubro. Nós estamos em março de 64. O PSD, o antigo PSD, fez convenção e lançou o JK 65, já tinha até adesivos. Eu lembro, era pequenininho, vi carros com o JK 105. O Adhemar de Barros, pelo PSP, Partido Social Progressista, fez a convenção no dia seguinte, se lançando para 65. E o PTB tinha um problema. O Jango não havia reeleição pela Constituição de 40. E o Brizola não podia ser candidato porque era cunhado. Tanto que havia aquela história, cunhado não é parente, Brizola para presidente. Né? Mas não podia. E não tinha candidato viável. O Miguel Reis não era, naquele momento histórico, uma liderança nacional que pudesse, e nem era do PTB, inclusive. Então o PTB estava com problema. A UDN
O Carlos Lacerda era a grande figura, foi um governador da Guanabara, antiga cidade do Rio de Janeiro, era o estado da Guanabara. Foi um governador muito operoso, tá? Era um grande orador para muitos. Cosmopolita, falava inglês. Tradutor, dramaturgo, escritor, grande orador para muitos humor, inclusive gente que falou que ele foi o maior orador da sua geração, gente de esquerda que falava, pô, o cara era muito bom. Tinha aquelas... Aí o Lacerda seria o candidato do Odênio, só que o Odênio não fez a convenção em março, fez a convenção em agosto, quer dizer, já tinha passado o golpe, porque a promessa é que o Castelo, quando assumiu, seria em 65. Essa seria a grande eleição. Na verdade, você teria Lacerda aqui e JK aqui. Nós teríamos, e o JK provavelmente venceria. Era a grande eleição. E aí nós podemos caminhar para uma espécie de Austrália, né? Combinar, e numa condição até geográfica, melhor do que a Austrália, por chamar assim, porque quando a gente pega... Porque a Terra é redonda, é uma novidade, né? A Terra, recentemente, a Terra era plana aqui. Atualmente virou novidade. Então, né? Novidade, a Terra é redonda. A Austrália está muito longe, nós estaríamos numa posição geográfica perfeita, mas... Aí veio essa interrupção política, porque se no campo econômico nós tivemos o grande crescimento pós-64, no campo político tivemos um grande salto para trás. A questão da falta de renovação de liderança, muito do debate ficou interrompido, no campo cultural tivemos inúmeros problemas, no campo dos direitos humanos, tudo isso que nós já sabemos. E quando houve a passagem para o Poder Civil, em 1985, realmente a situação econômica era muito difícil, inflação anual de 3 dígitos, tinha a suspensão não tinha jeito de pagar a dívida daqueles juros e amortizações. Você começa a ter problemas de todos os tipos de financiamento internacional. Eu lembro falando com o professor Afonso Celso Pastore, quando ele assumiu o Banco Central, uma entrevista, eu perguntei para ele, e aí, como é que é assumir o Banco Central? Ele falou, é duro assumir quando você não tem $1. Não tinha $1, não tinha nada. Né? Nós estávamos numa situação terrível e tal. Então, e aí que vem o governo Sarney, que ninguém imaginava que seria o elemento da transição. A transição seria o Tancredo Neves, né? E aí veio as várias tentativas fracassadas, plano cruzado, o cruzado 1, cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão, que também foram formas heterodoxas, vamos chamar assim, né? De congelar preços e salários, etc. tal, que acabaram dando certo. Aí o plano Collor, que já foi nesse sentido muito mais radical, que congelou os ativos financeiros, né? E entre outras coisas, mas queria fazer uma nova política industrial, estava lá no projeto tal, que era uma questão colocada. Nós precisamos renovar a indústria brasileira. Se ela foi muito eficaz no momento da substituição de importações, naquele momento histórico era necessário ter uma indústria nessa nova conjuntura, com o fim da Guerra Fria, né? Esse novo mundo a partir dos anos 90. E a entrada da China que muda tudo, né? A entrada da China muda a história do mundo, inclusive a nossa história, porque nós sempre tivemos não soubemos como nos adaptar a esse novo mundo. Inclusive, outro dia eu estava até pensando nisso, a liderança empresarial. Quando nós, no auge da administração brasileira, a liderança empresarial tinha alguns líderes brilhantes. Roberto Simples escrevia livro de história econômica, por exemplo, né? E que pensavam na indústria nacional, no desenvolvimento nacional. Hoje, ou nos últimos 30 anos, não fala hoje, é difícil encontrar uma liderança empresarial nesse sentido nacional. Deixa eu fazer uma pergunta também, e vai justamente nesse sentido. Sim. Como se examinou o governo Jango, dá para lembrar a qualidade dos políticos, a qualidade dos intelectuais de direita e de esquerda que discutiam o desenvolvimento nacional. Sim. Sim, sim. E aí nós vamos pensar a situação de hoje, né? Só para falar em Roberto Campos e Santiago Dantas. O Roberto Campos também, Exato. o Celso Santiago Furtado, outros, o próprio Bulhões, né? E hoje, eu acho que se nós formos procurar na direita, você não tem mais desenvolvimentistas, você tem o pessoal ligado ao mercado financeiro, que acha que a única coisa importante é a taxa de inflação e... Sim. Os gastos do governo, né? Sim, Eles jamais discutem a qualidade dos gastos, a importância de uma poupança pública para gerar investimento público. E na esquerda, infelizmente, também, né? Quer dizer, se você pegar o próprio governo Lula, poucos... Eu não sei qual é a proposta de desenvolvimento. Tem a proposta eu acho que o ministro Fernando Haddad até está tentando, né, acertar algumas coisas. Mas o Ministério da Fazenda é o ministério que está preocupado com o equilíbrio macroeconômico, não é quem se preocupa com o desenvolvimento.
E os intelectuais também, de desenvolvimentistas também, infelizmente não houve renovação. Né? Eu vou pegar uma carona na tua pergunta. Pois é. E tentando utilizar, não você é um historiador, mas você também tem um pouco de profeta. No processo sucessório, processo sucessório de 2000, o próximo processo, como é que que nomes você enxerga? Como é que você... Eu sei que você, num determinado período, e era uma gestão na prefeitura, você foi um crítico contundente do Haddad, né? Sim, fui. Então, a gente analisa como um provável sucessor do Lula a seu tempo, o Haddad, enfim. Quer dizer, esses nomes que estão por aí, como é que você enxerga? Esse é um problema, que não houve renovação também dos partidos e no próprio PT, né? Ou as pessoas, ou alguns faleceram, outros mudaram de partido, outros abandonaram a vida política. Note que você não tem... Pegar o filme Entre Atos, do João Moreira Salles, 2002, se você olhar quem estava junto com o Lula, nenhum deles está hoje, nenhum. Independente da... Não quero entrar no mérito do Palocci, do Zé Dirceu, não é isso, mas as pessoas que tinham experiência política, vivência e que falavam de igual para igual. Não tem nenhum. Então esse é um problema que o PT vai ter, e o centro para a esquerda de buscar jovens lideranças ou lideranças que têm história, né? E acho que a questão que se coloca isso é hoje. E no pensamento econômico, o debate que nós tivemos, até antes, mas os anos 1950, 1960, 1970, com todas as dificuldades, 1980, tudo isso. Hoje nós não temos debate econômico. Eu fico acompanhando, dou uma diagonal todo dia nos jornais, tal, tento acompanhar o que está acontecendo no campo econômico, e nós não temos debate econômico. E não temos mais essa noção de que o Brasil pode ser algo no mundo, ou seja, nós temos de posicionar como iguais dentro do que é possível ser com as condições do Brasil. Então o que nós viramos, claro que eu posso até estar exagerando, uma estrutura neocolonial, né? Nós dependemos do setor primário da economia, né? E destruímos o setor secundário e chegamos a uma situação hoje em que nós somos dependentes do que está acontecendo com a Bolsa lá em Chicago, das commodities e tal. Claro que a revolução que ocorreu no Centro-Oeste deve-se ao regime militar e à criação da Embrapa pelo ministro Cirne Lima em 1973 e depois pelo Alice Paulinelli entre 74 a 79, né? Que a Embrapa, todo o saber técnico que ela adquiriu, que é uma coisa fantástica, e aí o papel do Estado, porque o próprio Paulinelli me disse, quando assumiu, foram fazer um concurso, ele queria chamar só mestres na área. Tinha três. Ele falou, mas como é possível, 3? Aí pegaram o CNPq CAPES, mandaram centenas por Estados Unidos, Japão, foram para todo lugar, Europa, vão aprender. Os caras voltaram e adaptados às nossas circunstâncias, criou a Embrapa, que é uma coisa fantástica. Então, eu acho que é o que está falando, que nós temos aí um problema sério no campo econômico, que é a pobreza do debate econômico nosso. Essa questão não é que tem irresponsabilidade fiscal, ninguém está propondo isso, ninguém é doido, tal, ninguém quer inflação outra vez, mas eu sempre lembro da renúncia fiscal. A segunda ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela disse o número outro dia de 645 bi por ano, que juntou outras coisas, etc. Tal. Eu achava que era 350, que já era um absurdo, 350, mas ela juntou não sei o que, chegou a um número aproximado isso. Isso é um absurdo, quer dizer, é um negócio assim inacreditável, tem de pegar caso por caso, mas você não pode descobrir isso 1 ano e meio de governo. Quer dizer, você era para ter visto isso lá atrás, né? E muitas das renúncias vêm do governo Dilma, né? Do Dilma 1 e até do Lula 2. Então, pera um pouquinho, eu sei que vai mexer com grandes interesses econômicos, igual a discussão da Zona Franca de Manaus, se alguém falar, acaba o mundo. Então, o que falta é isso, é ter um debate econômico sério com números, porque as pessoas não têm números, ficam chutando, olha isso, o dólar vai a R$6. Mas como que o dólar vai a R$6? De onde você tirou ele? Não, porque não sei o quê. Cadê o dólar? Eu falei outro dia, pessoal, mas você não falou outro dia que é R$6? O dólar está caindo e tal. Então, a Bolsa chegando a 130 mil pontos outra vez. Então, não é assim. E também o que negocia na Bolsa, se a gente for ver em termos de valores, quem é que está lá presente. Então, a gente muitas vezes pega como indicador o que não é indicador, né? Então, a questão da indústria, que é o nosso grande salto para voltar a ter uma presença da indústria
indústria, como nós tivemos em certo momento da história não tão distante, aí o papel do Estado é central. Mas aí o BNDES tem de ter essa história lá da nova matriz econômica não foi muito feliz em 2015, né? Se nós lembrarmos 2015, 2016, né? Então, era realmente construir, saber aonde nós podemos ser eficientes, né? Voltar a construir os navios, os taleiros, será? Já deu problema uma vez, deu problema outra vez, deu problema outra vez. Será que nós não... Ter empresários ousados, as federações precisam criar lideranças empresariais nacionalistas. Quando é nacionalismo, não é igual o Lima Barreto, não é a brincadeira do Lima Barreto, do Policarpo Quaresma, não vão falar português, vão falar tupi-guarani e tal, não é isso. Nós temos um adequado, mas precisa ter lideranças empresariais, que entendam o papel nacional, ter a ideia de pertencimento. Aí nós perdemos a ideia de pertencimento. Hoje o sonho do sujeito é ir para a Flórida, né? Vai lá, vai para a Flórida. Eu trabalho até sexta de manhã, pego o meu jatinho, fico lá sexta o dia inteiro, sábado, domingo, na segunda de manhã volto para cá ou na domingo à noite. Tudo já se viu, essa noção de pertencimento. Isso o Brasil não tem mais. E a chamada esquerda, que também tudo é chamada de esquerda, tal, ela também não tem o que o Gramsci chamaria de intelectuais orgânicos, né? De conseguir construir uma visão de mundo. Uma visão para hoje, para amanhã e para depois da manhã, né? Nós não conseguimos de falar, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado e não ficar fossilizada. Outro dia eu li um texto, eu falei, será que é uma pessoa que eu acho até sério? Eu falei, mas será que ele está escrevendo isso de verdade? Porque era um negócio tão antigo no campo da esquerda. Eu falei, pô, não é possível. Então, e o planejamento, por fim... o Ministério do Planejamento precisa planejar, né? É óbvio, né? Ele não planeja, ele faz o orçamento. Claro que o orçamento é importante, mas precisa ter planejamento. Professor Vila, nós tivemos alguns políticos que fizeram um esforço, de alguma maneira, original, ou adaptando, ou se valendo de alguns intelectuais estrangeiros, ou mesmo brasileiros radicados fora, como Mangabeira Unger. Eu estou falando do Ciro Gomes. Sim. Foi capaz de refletir, pensar, etc. O problema é que o estilo comportamental, né, acabou inviabilizando traições, enfim, na própria família, sei lá. Mas nós tivemos, fazer justiça aí ao Ciro, pelo menos houve uma preocupação em pensar de uma forma um pouco mais séria, não é? Mas não deu certo, quer dizer, eleitoralmente não deu. Ele saiu com 3% da última eleição. Eu entrevistei no meu canal 2 vezes. A primeira entrevista, inclusive, teve quase 1 milhão lá de views. Eu li o livro dele também. Eu acho que ele, na última campanha, ele acabou escorregando, né, um pouco, né? Ele nos debates, ele não estava bem. Eu acho que a grande questão é que o PDT ficou absolutamente isolado, né? A grande dificuldade hoje e é a tua questão até anterior, se o governo Lula continuar, e deve continuar com esse crescimento tímido, mas crescimento, 2,5%, no segundo biênio também, em torno disso, etc, tal, e ele tiver condições de saúde para tal, deve ter pelo que se apresenta, deve ter um outro vice, pode ser que nem seja o Alckmin, que seja candidato ao governo de São Paulo e o Tarcísio candidato a presidente, é bastante provável que também possa ocorrer isso, ele vai ser reeleito, tal. Não vai ser, claro, uma eleição fácil, mas deve ser reeleito. Mas aí nós continuamos pensando muito pequeno, né? Continua, mas tudo bem que você tem crescimento positivo, mas é muito baixo. E nós temos esse processo, essa questão que você bem destacou, a população está envelhecendo muito rápido, né? Nós vamos ter problemas outra vez com a Previdência, vamos ter problemas na saúde, tem a geração nem trabalha nem estuda, né? Que é um negócio inacreditável. Nós precisamos ter uma revolução na educação. Imagina um presidente assumir por 4 anos, são 48 meses. Você fala assim, eu vou acabar com o analfabetismo. Todo mundo vai saber ler e escrever segundo as regras, aí tantas linhas, etc. Tal, vai saber ler e escrever. Pode ser um ousado, ele não conseguir lá em 4 anos, mas envolver toda a sociedade, a gente precisa ter um momento que o Brasil inteiro esteja unido. A gente não consegue estar unido, né? E ter esse envolvimento que tivemos no passado pela educação, né? E aí, fazer com isso, a gente dá um grande salto para o desenvolvimento, ao menos ler e escrever. Se a gente conseguir isso, vai ter uma melhoria da qualidade cidadã, né? E na questão da força de trabalho, de qualificar a força de trabalho. Como nós podemos qualificar a força de trabalho? E hoje, o equipamento não é mais um torno, é o computador, né?
as máquinas. Então, isso. Mas precisa ter assim, ninguém tem entusiasmo. O que eu fico abismado é que entra o ministro da Educação, sai outra, entra outra, um pouquinho melhor. Claro que não tão ruim como os 3 do Bolsonaro, porque aí o Bolsonaro não pode ser exemplo. A gente não pode comparar, ele é exemplo comparativo. O Bolsonaro é uma coisa, a pior coisa, foi o pior quadriênio da história da República e tal. Mas essa questão uma vez falando com o professor Roberto da Mata, ele estava na Coreia no final dos anos 60, quando ainda a Coreia estava começando a iniciar um processo de industrialização, que o Estado foi fundamental, vale lembrar, né? E até hoje. Aí, quase ninguém falava inglês. E ele estava lá, estava num congresso e tal, ele desceu num posto de gasolina, vários ônibus pararam ali, ele desceu num posto de gasolina, foi comer um lanche, era a parada, aí foi voltar. Quando foi voltar, ele viu que tinha vários ônibus. E tudo escrito em coreano. Ele falou, e agora? Qual é o meu? Onde eu vou entrar? Né? E ele falou, aí eu me senti um analfabeto. Pô, né? Que é isso? Aí com muita dificuldade conseguiu descobrir onde que ele tá. Pô, será que nós não conseguimos fazer isso? Envolver sindicatos, igrejas, partidos políticos, organizações de sociedade civil, tal. O país precisa ter esse entusiasmo que não tem, que perdeu, né? E nós tivemos aqui em São Paulo, no final dos anos 1950, uma grande campanha pelo ensino público gratuito, envolveu toda a sociedade. Florestan, tá bom. Florestan Fernandes foi fundamental, professor Fernando Azevedo, tudo aquilo, né? Envolveu a sociedade. Pô, nós tínhamos um entusiasmo. Brasília é a capital do futuro, e é mesmo. Que capital no mundo tem edifícios públicos que rompem no mundo ocidental com a herança greco-romana? É Brasília. Tem alguma outra? Não. Olha as colunas. Quando eu olho as colunas que o Niemeyer projetou, eu falei, mas esse cara é o gênio dos gênios. Você vendo? É outro mundo. Por quê? Nós não estávamos olhando para trás, nós estávamos olhando lá para frente. E a realidade econômica demonstrava isso. Porque o pai vivia melhor do que o seu próprio pai. E o filho vivia melhor que o avô. Quer dizer, e nós acabamos com isso. Tanto que com a pandemia, o avô que recebeu aposentadoria e faleceu na pandemia da Covid-19, sustentava o pai, os filhos e os netos com aposentadoria. Tem milhares de casos assim, né? E basta andar no sertão e ver a situação. Ou seja, o Bolsa Família é importante, mas ele não consegue construir uma nova realidade econômica, que o sertanejo possa caminhar com seus próprios pés. E aí você tem instrumentos de Estado, Banco do Nordeste, Denox, até hoje Denox, Sudene, Banco do Brasil, né? A Caixa, né? Tudo isso, Embrapa. Pô, será que você não consegue ter uma agricultura seca, como foi em 1902, do Theodore Roosevelt? Você tem lá o Reclamation Service lá nos Estados Unidos. Será que... parte desses técnicos vieram para cá na presidência Epitácio Pessoa, porque eu estudei isso no Denox e li os relatórios dos americanos. E alguns eram geólogos, meio sociólogos, sabe? Aí eles falavam, olha... O pessoal precisa aprender a ler e escrever, tal, porque aí facilita. São coisas muito simples, é possível. Quer dizer, a gente não tem esse entusiasmo, né? Ao contrário, os políticos no Congresso, as emendas que virou hoje... eles ficam em êxtase no momento de fazer as emendas, grande parte delas são inúteis economicamente falando, o governo não tem mais orçamento. Como é possível ter orçamento quando grande parte eles fazem as obras mais estapafúrdias possíveis, você perde a capacidade de investimento e fica refém do Congresso. Quer dizer, nós temos um dilema político aí, político econômico, que para a gente romper hoje, diferente dos momentos que nós crescemos muito, teria que ter a participação de uma sociedade que tivesse uma cultura política um pouco mais elevada que nós temos, infelizmente, né? Professor Vilar, deixa eu fazer um chamamento aí. Não é um chamamento, porque você de alguma maneira já adentrou no campo. Você teve uma votação muito interessante, né? Sim. Você é de 25 de maio de 1955. Exato. Vai fazer 70 anos. E acho que antes de completar 70... provavelmente vai assumir Deus o ouça. Como deputado. Eu queria que você pensasse na hipótese de sonhos mais altos, né? Dado todo esse preparo, todo esse estudo do Brasil profundo, né? A sua postura, a ficha limpa, enfim, o seu nacionalismo, o seu patriotismo. Então, coloca... Nós tivemos, não precisamos nominar, né? Olhando nomes aí que é abaixo de qualquer consideração. Então,
coloque no cenário essa possibilidade de alçar voos mais amplos, né? Eu vou, caso isso ocorra, eu sou o primeiro suplente, pode ser que eu assuma 1º de janeiro do ano que vem, né? Tudo indica, se caso alguém da federação seja eleito. Aí tem uma nova experiência. Eu sempre fui mudando muito de profissão, né? E mudando de cidades, de forma de trabalho, e dentro da área da história, mudando de objetos de estudo. E vai ser uma experiência nova. Alguém uma vez perguntaram, você tem receio e tal? Eu falei, eu tenho receio na época do movimento estudantil. Eu assisti a invasão da PUC, inclusive fui indiciado na Lei de Segurança Nacional, 7 que sobraram, um deles era eu, né? O duro era falar numa Assembleia Estudantil com o Gogó, para 4 mil pessoas, e muitas vezes a maior parte estava em oposição naquele momento, e você teve que falar em 3 minutos, porque nós tínhamos 3 minutos para convencer o inconvencível da alma de Magre aqui, Antônio. Então era difícil. Agora, eu tenho realmente muita vontade de aproveitar, caso seja possível, esses 2 anos de mandato, para colocar em todas essas questões, discutir, usar aquela possibilidade que você tem de estar lá no centro do Brasil, discutir os grandes temas nacionais, né? Usar bem essa questão da assessoria, porque a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, tem um quadro de assessores todos concursados de excelente qualidade, gente de primeira, né? Você tem todas as condições estruturais de fazer um bom trabalho. E no caso de São Paulo, em especial, nós temos um problema que São Paulo teve. A Convenção de Itu criou o primeiro Partido Republicano em 1873, né? Depois, os 3 primeiros presidentes civis foram paulistas, né? Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Na Revolução de 30, ao contrário do que o pessoal diz, uma série de bandeiras era do PD, do Partido Democrático, criado em 26 pelo conselheiro Antônio Prado, como o voto secreto, e depois o voto da mulher, que vai vir em 1900 pelo Código Eleitoral 32. Depois nós temos as grandes lutas operárias, foram aqui em 1905, 7, 1917, que é um ano incrível, 1919. Depois de 30, também movimentos como em 1934. Aí depois saltamos a guerra. Aí temos as greves de 1953, depois de 1957, as 2 maiores greves dos anos 50 foram em São Paulo, aquele sindicalismo ativo. Aí depois passamos no período de resistência à ditadura militar, a campanha das diretas já, etc, etc, até chegar nos tempos presentes. Quer dizer, São Paulo de alguma forma anunciou para o Brasil o que poderia ser o Brasil, mesmo no cinema. Enquanto parte do cinema novo olhava o sertão, que era de certa forma o passado, o cinema paulista, São Paulo S.A., por exemplo, do Persson, olhava o futuro, né? Tem aquela cena muito bonita do Guarnieri com a bicicleta andando, tal, pedalando ali e tal. Ou seja, era um momento ali da classe operária, da modernização, etc, tal, papapá. Então sempre teve muito vinculado à modernidade. Nós perdemos isso. Basta ver que os nossos 3 senadores, lembrar que na Constituinte nós tínhamos Severo Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas como os 3 senadores de São Paulo. Hoje, se eu perguntar para alguém de São Paulo, você fala os 3 senadores de São Paulo, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de lembrar o nome dos 3 senadores. E quiçá de um senador, você não vai lembrar. Os 70 deputados federais, poxa, o Eduardo Bolsonaro não mora em São Paulo e é 3 vezes eleito deputado por São Paulo e agora quer ser senador em 2026. É um negócio assim, intolerável, insuficiente, senador por São Paulo. Ele mora no Rio e todo mundo sabe, o endereço é falso. Rosângela Moro foi candidata a deputada federal eleita, mora em Curitiba e agora eu li no jornal de hoje que ela vai ser candidata a vice-prefeita de Curitiba, mas ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Quer dizer, Mário Frias, lá da Malhação, da Rede Globo, Mário Frias, deputado por aqui. Então, eu brinco... Foi ministro da Comunicação. E são aquele. E tem o astronauta, o pseudo-astronauta, que a família mora no Texas. Então, Texas, todos os estados americanos, são 50, tem 2 senadores. O Texas tem 3, 2 em Washington e um em Brasília, né? É um negócio assim inacreditável, quer dizer, São Paulo perdeu. Não é essa questão do paulistanismo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu estou dizendo. O que eu estou querendo mostrar é que o dinamismo, aquilo que o Florestan Fernandes, em 1954, Mudanças Sociais no Brasil, tem um livro dele, eu fui indicado lá para escrever a apresentação. Claro que o Florestan Fernandes não precisa ser apresentado por ninguém, mas foi republicado a obra completa dele, Brancos e Negros de São Paulo, foi o Fernando Henrique que fez a apresentação, e eu fiz o Mudanças Sociais no Brasil. Tem muita coisa dos anos 50, quando São Paulo fez 400 anos em 54.
E aí ele toca lá sobre São Paulo, falando que São Paulo foi a primeira cidade burguesa do Brasil, no sentido do desenvolvimento capitalista. O Rio era aquela presença do Estado, a capital federal, não, aquele era o dinamismo da luta de classe. Não é acidental que o movimento operário teve toda essa vida em São Paulo. Ele né? que é um dos mais profundos analistas da Revolução Burguesa no Brasil. Né? É o clássico, em 1975, a Revolução Burguesa no Brasil. Eu assisti meio de bico algumas aulas, quando ele não tinha vindo a anistia, ele estava na pós da PUC, que era naquele corredor, aquele canal entre a Monte Alegre e a Cardoso de Almeida, e eu lá como estudante, com a cara de pau lá, fingia lá, disfarçava que era mais velho, para poder assistir as aulas que ele estava dando. E depois tive a felicidade da Luísa Fernandes ser minha orientadora na pós lá em Sociologia. Então, São Paulo tem todas essas características. Nós perdemos isso. Então, nós não temos mais uma elite. Quando eu falo elite política paulista, para quem não é de São Paulo, não é no sentido de desprezar os outros, mas estou falando a elite empresarial, nós não temos. No campo do pensamento de esquerda, né, das construções que nós tínhamos aqui grandes debates. Veja a pandemia, uma pandemia tenebrosa. Qual foi a presença das ciências humanas? Não da área de ciências médicas e biólogos, foi excelente. Mas da área das ciências humanas, no grande debate, o que fazer com o Brasil? Tínhamos um louco na presidência que desprezava a vacina, desprezava todas as medidas determinadas pela Organização Mundial da Saúde, desprezava a ciência, ironizava as mortes. Então a universidade deveria ter aproveitado os canais que as redes sociais nos dão hoje, né? Não aconteceu nada. Então há um espaço que é ocupado pelo extremismo, não é só pela eficiência do discurso extremista, porque ele é mais eficiente, que ele é mais fácil de compreensão. Ele trabalha com estereótipos, né? O estereótipo é mais fácil. Já um estereótipo aí o cara... Não, nós temos que trabalhar no campo científico. Então há um espaço que a gente tem de batalhar por isso, porque não é possível imaginar que o Brasil foi o que é hoje, no passado, não tão distante. Quer dizer, o que aconteceu conosco em certo momento da nossa história, que nós perdemos o bom caminho, que é o caminho do desenvolvimento, da industrialização. O que nós vamos fazer com essas regiões metropolitanas? A de São Paulo são 3 dúzias de... acho que são 39 municípios, deve ter 22 milhões de habitantes, região metropolitana, que não tem mais indústria. Nós nos desindustrializamos. E aí? Isso daqui só não pega fogo... Não sei como, não explode, porque o que vai acontecer? Porque a indústria é que acabou levando à concentração urbana. Só que hoje o setor dinâmico está lá pela primeira vez na história, porque a mineração não estava tão distante do litoral, hoje está muito distante, e são cidades pequenas que estão na região centro-oeste. Né? Os grandes conglomerados urbanos estão no litoral, como historicamente sempre tiveram. Só que hoje o dinamismo econômico e tal está muito distante. O que vai acontecer nas regiões metropolitanas? Eu não sei, mas vai chegar uma hora, eu acompanho um pouco o Rio de Janeiro diariamente, que aquilo vai explodir, porque você tem territórios liberados sob controles as milícias, hoje milícias e tráfico é a mesma coisa, né? E eles começam em guerra de controles territoriais. Esse controle territorial é econômico, mas é político também. Eles elegem vereador, deputado estadual, deputado federal, não sei das quantas, adentram os outros poderes. É uma situação um pouco diferente que São Paulo, mas hoje nós temos um crime organizado que tem inclusive uma presença na economia que a gente não consegue quantificar, evidentemente, porque são atividades ilícitas, né? Então nós temos desafios que aí vai ser resolvido com a educação, uma educação de qualidade, passando primeiro pelo fim do analfabetismo, e aí precisa ter essa modernização no campo industrial. Por outro lado, no campo científico, por fim, a gente tem muitas dificuldades, é verdade, mas se nós olharmos as grandes invenções, vamos chamar assim, recentes na área da informática e tal, sempre tem brasileiros, né? É incrível. Você olha que está fora, mas tem brasileiros. O que a gente precisa é trazê-los e fazer com que a CNPq e a CAPES, que foram destruídas no governo Jair Bolsonaro, passem até... Olha, e nós sobrevivemos aqui em São Paulo por causa da FAPESP. FAPESP, criação do governo Carvalho Pinto. E é bom lembrar que ele cumpre uma determinação da Constituição Estadual de 1947 e de um artigo aprovado pelo deputado estadual constituinte Caio Prado Júnior, que é o artigo 123 da Constituição Estadual de 1947, que falava da criação de uma fundação de pesquisa que é criada depois no governo Carvalho Pinto, em 62. Quer dizer, aí você tem esse desenvolvimento científico. Agora, como fazer isso se você não tem... Voltamos à história do planejamento. Eu não quero o plano quinquenal igual na União Soviética. Eu sei que não é assim, né? Mas nós precisamos ter um planejamento de saber para onde... Aí, isso que você falou. Para onde nós vamos?
Nós queremos, claro, inflação baixa, tem a questão do déficit público, tudo bem, devemos falar tudo isso. Mas para onde nós vamos daqui 10 anos? A China sabe para onde vai. Mas lá é uma ditadura, mas espera um pouquinho. A questão, nunca teve democracia. Tudo bem, ele tem especificidades a China. Mas outros países que estão no campo democrático sabem para onde estão caminhando e nós não. Não, exatamente. Muito obrigado, professor Villa. E queria que você deixasse aqui um ok para um retorno aqui no nosso podcast. Claro. Olha, com o maior prazer, porque, olha, eu sempre gosto muito de economia, sempre faço o possível para acompanhar o debate econômico. Essa questão, acho que da minha formação lá inicial no campo da economia me ajudou muito. Porque eu acho que o campo da história política e história social, sem o conhecimento, sem o estudo de conhecimento de algumas questões econômicas, estaria prejudicado meus trabalhos, né, do que eu fiz até hoje, minhas pesquisas. E essa questão política atual mesmo, de participação, eu acho que como você destacou, é muito importante. Vamos ver o que vai acontecer agora em outubro, né? E a partir dali eu posso... Mas independente também do que acontecer em outubro, vou continuar com todas as minhas pesquisas. Eu estou agora me debruçando sobre os 8 anos do governo Fernando Henrique, entendê-los esses anos, o que aconteceu, como é que estava a conjuntura internacional, que era uma confusão. Eventualmente escrever um livro. Isso, os anos 90 tem muitos problemas, crise na Rússia, crise na Ásia, pum. E aqui nós estamos numa situação complicada. Você tem ideia de o teu deadline quando? Só Deus sabe, Deus e eu. Então, porque esse que é a dificuldade, né? Eu espero, se tudo der certo, até o final do ano que vem, eu estar com isso pronto, né? Porque eu também tive de me debruçar sobre a republicação do livro de Canudos e tal, e o problema sempre é a tela em branco. Antigamente era a folha em branco, né? Porque você vai lendo, mas eu tenho esses dias pensando bem, agora eu já sei direitinho como que vai ser, é uma coisa de historiador mesmo. E historiador tem que lembrar do cronos, do tempo. Então vai ser 1995, primeiro ano, 1996, é assim, essas análises que queiram fazer cortes, sem passar pelo historiador, o economista tem uma outra leitura, o antropólogo tem outro sociólogo, tem outro cientista político, mas no campo da história eu prefiro fazer esse tipo de acompanhamento, como eu fiz em outros trabalhos, que permite essa visão de totalidade. Para lembrar aquela metodologia que sempre destaca o historiador Fernando Novaes, né? A diferença do historiador para o economista, o economista reconstitui meramente para explicar. Já o historiador explica, mas para reconstituir, né? Interessante, né? Muito bem lembrado. Olha, agradeço muito o convite. A lembrança do Fernando Novaes foi um dos grandes professores que eu tive na graduação. Ele tem um clássico que é Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Depois eu tive a sorte de poder trabalhar com ele em algumas outras atividades e sempre aprender muito com ele. É incrível. E numa coleção que eu coordenei, chamada Coleção Paulista, ele fez a introdução de um livro do Jaime Cortesão, Raposo Tavares e a Formação Territorial do Brasil, era um livro dos anos 50, que foi publicado nessa coleção com uma belíssima apresentação dele. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre bom conversar, trocar essas ideias, vocês colocaram questões importantíssimas aí, uma outra vez, com o maior prazer, venho aqui, vamos continuar falando e acreditando no Brasil, porque também, muitas vezes o pessoal fala, mas esse panorama é pessimista? Não, cara, não tem nada a ver com isso. A gente tem de apresentar a realidade e nós temos possibilidade de mudança. Superar. Né? É possível superar, porque nós temos condições estruturais na economia que de decolagem, lá do take-off, lá, como se falava antigamente, nos grandes... Eu gostava muito de teoria do desenvolvimento econômico. Nós temos... O problema é acertar as peças. Na hora que nós acertarmos as peças, é igual o time de futebol. Pode ter grandes jogadores e não ser campeão. Precisa de um técnico, o pessoal acertar, que a coisa vai. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.